Muitos cristãos professos consideram a profecia bíblica um assunto curioso e de modo algum associado ao evangelho da salvação. Mas será que isso é verdade? Quando lemos na Bíblia as próprias palavras de Jesus Cristo, encontramos uma abordagem totalmente diferente da salvação e um futuro e uma eternidade mais gloriosos do que os pregadores tradicionais nos dizem. Que evangelho ou boas novas é que Jesus pregou? Marcos 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no evangelho. Meus amigos, o reino de Deus que Jesus pregou ainda é futuro. É o fundamento da profecia bíblica. Precisas de compreender as profecias claras e poderosas da tua Bíblia. A profecia bíblica revela o futuro do mundo e, francamente, o futuro do universo. A vossa Bíblia provou o poder da profecia. Espero que tenhamos conseguido ver cumpridas as profecias espantosas do nosso programa de televisão. Desde o sonho de Nabucodonosor com uma estátua no livro de Daniel, no Antigo Testamento, até as visões de João, no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, a sua Bíblia revela os grandes acontecimentos do fim dos tempos, com símbolos proféticos misteriosos, como a besta do Apocalipse 13, com 7 cabeças e 10 chifres, que se ergue do mar, e a mulher prostituta do Apocalipse 17, sentada numa besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres. Como é que se pode compreender o significado destes símbolos? No programa de hoje discutiremos 7 chaves para entender as profecias bíblicas. Meus amigos, estas 7 chaves para compreender a profecia vão ajudá-los a entender o futuro e os acontecimentos mais espantosos que relativamente poucas pessoas na Terra chegam perto de entender. A chave número 1 para entender a profecia é que a Bíblia interpreta seus próprios símbolos. Como vimos anteriormente no programa, o livro do Apocalipse contém linguagem simbólica. Se tiveres a tua Bíblia, abre o livro do Apocalipse. O primeiro capítulo do Apocalipse descreve o Messias glorificado, o Filho do Homem, de pé no meio de 7 candelabros. E o versículo 16 do mesmo capítulo descreve-o a segurar 7 estrelas. O que é que estas estrelas e estes candelabros simbolizam? Não precisa de adivinhar, eu não preciso de adivinhar. A própria Bíblia diz-nos o seu significado. Apocalipse 1, versículo 16. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol resplandecente na sua força. O versículo 20 dá-nos a resposta. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que viste são as 7 igrejas. No simbolismo bíblico, as estrelas são os anjos, e os candelabros são as igrejas. O escritor do livro do Apocalipse continua nos 2 capítulos seguintes, a escrever a mensagem e a admoestação de Deus às 7 igrejas da Ásia Menor ou da atual Turquia. É claro que o apóstolo João estava a escrever este livro perto do final do 1º século antes de Cristo. Vejamos alguns outros símbolos bíblicos. A literatura profética usa a palavra montanha como símbolo de um reino, império ou governo. Abre a tua Bíblia em Jeremias 51, versículo 24. A tua Bíblia provavelmente tem um título para o capítulo 51, tal como o julgamento ou a vingança de Deus sobre a Babilônia. Deus está a declarar o seu castigo sobre o grande império da Babilônia. Jeremias 51, versículo 24. E eu retribuirei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia todo o mal que fizeram a Sião aos vossos olhos, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra ti, rolar-te-ei das rochas e farei de ti um monte incendiado. Sim, Deus julgará as nações rebeldes, simbolizadas aqui como montanhas. Que montanha ou reino governará toda a terra? Como muitas profecias afirmam, o reino será o reino de Deus, governado pelo Rei dos Reis, o Salvador Jesus Cristo. Os estudantes da Bíblia estão familiarizados com a profecia do 2º capítulo de Isaías. Isaías 2 e versículo 2. Acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará acima dos outeiros.
e a ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele ensinar-nos-á os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. As nações não levantarão espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Na profecia bíblica, uma montanha pode simbolizar um reino, um império ou uma nação. Aqui vemos a boa nova do reino de Deus, que estabelecerá a paz mundial. Já exploramos alguns exemplos de simbolismo. As estrelas simbolizam os anjos. Uma montanha pode simbolizar um reino ou governo. Portanto, a chave número 1 para entender a profecia bíblica é que a Bíblia interpreta seus próprios símbolos. A segunda chave para entender a profecia bíblica é a prova do cumprimento da profecia. Dezenas de profecias do Antigo Testamento foram cumpridas no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Outro exemplo de profecia cumprida, e há muitos, é o sonho que Deus deu ao antigo rei Nabucodonosor da Babilônia. Veja o livro de Daniel, capítulo 2. Aqui o profeta Daniel conta ao rei o seu sonho. A famosa imagem de Nabucodonosor revela 4 impérios que governam o mundo. O rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou. Daniel foi chamado perante o rei e começou a descrever a grande imagem do sonho do rei. Daniel 2 e versículo 31. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Esta grande estátua, cujo esplendor era excelente, estava diante de ti, e a sua forma era impressionante. A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Viste como foi cortada uma pedra sem mãos, que feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro, e os fez em pedaços. Daniel disse ao rei Nabucodonosor que ele era a cabeça de ouro representada na imagem. Daniel disse no versículo 38, tu és essa cabeça de ouro. A história confirma a profecia de Daniel sobre os impérios subsequentes simbolizados pela estátua. Que impérios dominantes mundiais se seguiram a Nabucodonosor? A cabeça de ouro representava o Império Babilônico de 625 a 539 a.C. Foi substituído pelo Império Medo-Persa de 558 a 330 a.C., representado pelo peito e braços de prata. O ventre e as coxas de bronze representavam o Império Greco-Macedônio de Alexandre, o Grande, de 333 a 301 a.C. As duas pernas de ferro representavam o Império Romano de 301 a.C. a 476 d.C. E, finalmente, os 10 dedos em 2 pés de ferro misturado com barro cerâmico representam um futuro renascimento do Império Romano. As profecias de Daniel são verdadeiras. As previsões destes 4 impérios cumpriram-se de facto. A chave número 2 foi considerar a prova do cumprimento da profecia. A chave número 3 para entender a profecia bíblica é entender os intervalos de tempo proféticos. Vejamos Lucas 4, versículo 16. Jesus estava a visitar a cidade natal de Nazaré e foi convidado a ler as Escrituras no sábado. Foi-lhe dado o rolo de Isaías, Lucas 4, versículo 16. E chegou a Nazaré, onde fora criado, e como era seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, Lucas 4, versículo 17, e abrindo o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a proclamar o ano aceitável do Senhor. Reparem nisto. Depois fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos os que estavam na sinagoga fixaram-se nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura que ouvistes em Lucas 4, versículos 16 a 21. Sim, o Messias tinha vindo para anunciar o Evangelho aos pobres, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus disse-lhe que essa mesma profecia de Isaías
estava agora a ser cumprida através dele. Mas será que a profecia era só essa? Volte à profecia que Jesus leu. Repare nas duas declarações de missão aqui, Isaías 61 e o versículo 2. Proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus fechou o livro que estava a ler mesmo a meio de um versículo. Ele omitiu a segunda parte do versículo referente ao dia da vingança. Por quê? Porque o resto da profecia de Isaías se aplica à segunda vinda de Jesus, quando acontece o dia do Senhor, o dia da vingança e da ira de Deus. Há um intervalo de tempo de cerca de 2000 anos entre o cumprimento da primeira parte do versículo e a segunda parte do versículo. A chave número 3 para entender a profecia bíblica era entender os intervalos de tempo proféticos. A chave número 4 para entender a profecia bíblica é reconhecer a dualidade profética. Abram sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, por exemplo. E assim está escrito: o primeiro Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão tornou-se um espírito vivificante. Quem foi o último Adão? O versículo 47 dá-nos a resposta. O primeiro homem era da terra, feito de pó. O segundo homem é do Senhor, do céu. Sim, o segundo Adão era Jesus Cristo. A profecia de Jesus no Monte das Oliveiras, em Mateus 24, é também um exemplo de dualidade. Algumas das condições terríveis que Jesus descreveu aconteceram de fato quando Jerusalém foi destruída. Mas isso foi apenas um tipo, ou precursor do cumprimento do clímax final. Jesus nos advertiu em Mateus 24, versículo 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Sim, a profecia é dupla e devemos aprender as lições da história. A destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos em 70 d.C. foi apenas um tipo da grande tribulação que ainda está por vir. A chave número 4 para entender a profecia bíblica é reconhecer a dualidade profética. Onde é que os Estados Unidos são mencionados na Bíblia? Ou sob que nomes podemos localizá-los? Onde podemos encontrar a Grã-Bretanha na Bíblia? Obviamente, os nomes modernos não aparecem, mas os antepassados dessas nações são mencionados de forma proeminente na Bíblia. Chamamos a próxima chave de chave mestra para entender a profecia. A chave número 5 para entender a profecia bíblica é conhecer a origem bíblica das nações. Meus amigos, vocês conseguem encontrar os Estados Unidos, o Canadá, a Grã-Bretanha e as outras nações de língua inglesa na profecia bíblica. Se conseguirem, entenderão partes importantes de profecias vitais que muito poucos hoje conseguem sequer começar a entender. A Bíblia menciona pelo nome nações como o Egito, a Líbia e a Etiópia. E talvez os surpreenda o facto de a Síria vir a ser uma das nações proeminentes do mundo de amanhã, juntamente com o Egito e Israel. Pode ler sobre isso em Isaías 19, versículo 23. Leia também o 10º e o 11º capítulos de Isaías. Mas quem é a Assíria moderna? Em nossa revista O Mundo de Amanhã, publicamos anteriormente um artigo completo sobre o assunto intitulado Um Quarto Império. Eis o que o Dr. Douglas O'Neill escreveu no artigo na página 17. Embora a maioria dos historiadores esteja relutante ou não faça qualquer ligação entre o desaparecimento dos assírios e o aparecimento das tribos germânicas, o facto é que a história e o caráter nacional de nenhuma outra nação se assemelha mais à Alemanha do que à da Assíria. O simples conhecimento da origem das nações na Bíblia dá-nos uma compreensão mais clara das profecias bíblicas. Uma última citação do artigo na página 30. Citação: quando a Bíblia fala da Assíria no fim dos tempos, está a falar da Alemanha. Fim de citação. A chave número 5 para compreender as profecias bíblicas é conhecer a origem bíblica das nações. A chave número 6 para compreender a profecia bíblica é compreender os objetivos da profecia bíblica. Meus amigos, a profecia bíblica pode sustentar a esperança e inspirar confiança. Como vimos no capítulo 2 de Isaías, as Escrituras profetizam um mundo pacífico e próspero sob o futuro reino de Deus na terra. Mas a profecia bíblica também adverte as pessoas e as nações a arrependerem-se para evitarem o castigo. João Batista estava a batizar multidões de pessoas que se sentiam tocadas pela sua pregação. O evangelista Mateus descreve o que aconteceu.
Mateus 3 e versículo 1. Naqueles dias, João Batista foi pregar no deserto da Judeia e disse: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mais tarde, Jesus Cristo pregou a mesma mensagem. Podem ler isso em Marcos 1, versículos 14 e 15. E qual foi a reação à pregação de João? Versículo 5. Então Jerusalém, toda a Judeia e toda a região ao redor do Jordão saíram a ter com ele e foram batizados por ele no Jordão, confessando os seus pecados. Todos nós precisamos de ouvir a profecia bíblica e o aviso do julgamento sobre aqueles que não se arrependem. Mateus continua, versículo 7. Mas João, vendo que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos avisou para fugirdes da ira vindoura? Portanto, produzi frutos dignos de arrependimento. Outro propósito da profecia é dar oportunidade aos que estão no futuro cativeiro de se arrependerem e ficarem sob a libertação de Deus, como Deus promete em Deuteronômio 4, versículos 27 a 31. Meus amigos, estão a preparar-se para a segunda vinda de Cristo? Compreender a profecia bíblica e enfrentar a realidade vai ajudá-lo a preparar-se. No dia de Pentecostes, em 31 d.C., o apóstolo Pedro exortou os milhares de pessoas em sua audiência a se arrependerem e serem batizadas. Pode ler-se isso em Atos 2, versículo 38. Pedro motivou a multidão a mudar de vida. Ele disse em Atos 2, versículo 40, Salvai-vos desta geração perversa. E aqueles que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia, cerca de 3.000 almas foram acrescentadas a eles. Meus amigos, se estudaram o batismo bíblico e se chegaram a um ponto da vossa vida em que se arrependeram e aceitaram o sacrifício de Cristo e a sua autoridade sobre a vossa vida, convidamo-vos a aconselharem-se com um dos nossos ministros. A chave número 6 para entender a profecia bíblica é entender os propósitos da profecia bíblica. A profecia bíblica demonstra a incrível soberania de Deus, como nos diz Isaías 46, versículos 9 e 10. A profecia bíblica revela o futuro e as boas novas do reino vindouro de Deus. Também nos avisa dos perigos que estão para vir, para que possamos tomar medidas e procurar a proteção de Deus. É preciso compreender o que está para vir. A chave número 7 para entender a profecia bíblica é aprender a estrutura profética de Deus. Alguns acreditam erradamente que Jesus Cristo virá depois do milênio profetizado. Mas a Bíblia mostra claramente que Cristo voltará para estabelecer um reino literal aqui na Terra por um período literal de 1000 anos. O livro do Apocalipse descreve um período de 3 anos e meio que antecede o regresso de Cristo. Os primeiros 5 selos do Apocalipse, descritos no capítulo 6, cobrem um período de cerca de 2 anos e meio da grande tribulação. Jesus falou sobre isso em Mateus 24. Os 6º selo são os sinais celestiais. O mundo inteiro vai ficar de sobreaviso quando este acontecimento ocorrer. Vamos ler isso em Apocalipse 6 e versículo 12. Olhei, quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira que deixa cair os seus últimos figos, abalada por um vento forte. E o céu desvaneceu-se como um pergaminho que se enrola. Escutai isto, e todos os montes e todas as ilhas se moveram do seu lugar. O mundo inteiro ficará chocado e aterrorizado. O mundo perceberá então que chegou o tempo do juízo de Deus. Apocalipse 6 e versículo 15. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo o escravo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas dos montes, e disseram aos montes e às rochas: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O que é que se segue aos sinais celestes? Os sinais celestiais introduzem o período profético de um ano conhecido como o Dia do Senhor. O famoso Dia do Senhor é mencionado em cerca de 30 profecias na sua Bíblia. É o ano do castigo de Deus sobre as nações e culmina com o conhecido anúncio do regresso de Cristo e do estabelecimento do reino de Deus na terra. Esta é a boa notícia emocionante da profecia. Apocalipse 11 e versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará para todo sempre. Como se pode ver, a Bíblia dá-nos um quadro geral da profecia. A chave número 7 para entender a profecia bíblica é aprender a estrutura profética de Deus. Meus amigos, a profecia bíblica é a revelação de Deus aos seres humanos sobre seu plano para toda a humanidade. Você pode começar a entender verdadeiramente a profecia bíblica se escolher buscar a Deus de todo o coração. A Bíblia descreve claramente o juízo que Deus vai trazer sobre as nações ocidentais se persistirmos nos nossos estilos de vida imorais e anti-Deus. Mas pode escapar a esse julgamento se voltar para Deus e lhe obedecer. Obrigado por estarem a assistir. Meus amigos, podem compreender muito mais sobre a profecia do fim dos tempos quando compreenderem quem são os descendentes modernos das antigas nações bíblicas. Por isso, clique no link na descrição para ler e descarregar o nosso livreto, Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha na Profecia. Ele lhe dará a chave mestra para identificar as principais nações na profecia bíblica. E lembre-se de se inscrever no nosso canal para não perder outro vídeo do mundo de amanhã. Até a próxima!